Sem perder tempo, ao vivo, direto de Pará de Minas, Gisele Ramos para trazer as atualizações de um corpo que foi encontrado hoje, bem próximo ao local onde o Reginaldo Pintor foi visto pela última vez. Pelas câmeras que foram registrando aí o caminho dele. Gisele, vamos lá, vamos atualizar a situação, o dia de hoje, onde esse corpo foi encontrado, dificuldade para se chegar, né? Não tem ainda a resposta se é ou não o Reginaldo, mas ao mesmo tempo, né, é uma coincidência muito grande de um corpo ser encontrado nesse local e a última imagem ser exatamente dele ali. Enfim, vamos às atualizações. Pois é, Moreira, para o pessoal de casa entender, então, como é que eles chegaram até esse local. A polícia começou a pegar imagens das câmeras das casas ali do bairro, próximo à pracinha onde ele deixou a bicicleta, e começaram a construir esse trajeto dele. Chega num determinado momento, numa determinada rua, o Reginaldo desaparece. Não tem a sequência da caminhada dele. Então, a polícia decide fazer as buscas ali naquele local. E tem uma mata, é uma mata de difícil acesso. A polícia então aciona o corpo de bombeiros e hoje, de manhã bem cedo, eles estiveram lá para começar a fazer essas buscas. E aí encontraram esse corpo, como eu disse, num local super difícil, é um morro, uma pirambeira mesmo, e tiveram que pedir ajuda de uma retroescavadeira para conseguir retirar esse corpo de lá. O que a gente sabe pelas pessoas que estavam lá é que esse corpo estava parcialmente carbonizado e também em estado avançado de decomposição. Por isso não dá para identificar ainda quem é essa pessoa, se é o Reginaldo ou não. É uma coincidência muito grande ele ter parado ali naquele momento e ser achado um corpo ali também bem próximo. A irmã a sobrinha do Reginaldo, ela acompanhou tudo isso, fez várias imagens. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela, porque o corpo de bombeiros esteve lá e eles, né, que fizeram a retirada desse corpo junto com a retroescavadeira, e o capitão conversou com a gente explicando como foi difícil chegar até o local, retirar esse corpo, e ele explicou também como é que estava o cenário lá na hora que eles encontraram. Vamos ouvi-lo. Essa ocorrência já tem alguns dias, né, que a gente tomou conhecimento dela, a gente realizou algumas buscas, só que até então não tinha nenhum vestígio de qual seria o destino dele, né? Ele poderia simplesmente ter pegado um ônibus para algum local, então assim, não havia nada de concreto. E a Polícia Civil continuou os trabalhos, foi acompanhando a câmera a localização dele e chegou até esse ponto onde nós estamos, onde não se obteve mais imagens da pessoa, né? E a partir dali, o único caminho que a gente julgou que a pessoa poderia ter ido é pela mata. Então hoje pela manhã bem cedo a gente já adentrou a mata e começou a varrer o local. E nós percebemos aqui, aproximadamente 500 metros aqui da rua, um pequeno fogo no meio do mato, que não indicava que era uma grande queimada, ou seja, era um local bem localizado. Então a gente foi até esse local e ali encontrou alguns objetos, né, dessa pessoa e uma pessoa carbonizada. Infelizmente um corpo carbonizado. Nós como bombeiros não conseguimos comprovar que é a pessoa, né, porque não estava identificável, né, devido a estar carbonizado, mas a Polícia Civil vai fazer esse trabalho de identificação aí junto à família, mas realmente foi encontrado um corpo do sexo masculino. Algum objeto, algo ali em volta do local que poderia identificar alguma coisa? Sim, a gente localizou cueca, camisa e alguns pequenos utensílios pessoais que não dá para identificar muito bem, mas que era da pessoa ali. A Polícia Civil fotografou tudo, colheu os objetos, né, justamente para estar fazendo essa identificação com a família. Capitão, é possível precisar o tempo que esse corpo estava lá? Então, se a gente pegar aí desde o início, onde a gente recebeu o chamado, né, alguns dias, só que pelo fato do corpo ter sido carbonizado, ele não demonstrava um inchaço, né, como é comum quando um corpo simplesmente morre em algum local. O fato de ter carbonizado e ter desidratado, né, ele não estava, por exemplo, com cheiro, com odor forte, né, então a gente não consegue precisar exatamente a quantidade de dias. A Polícia Civil tem a data da última vez que ele foi visto nas câmeras, né, então a partir daí a gente consegue traçar a quantidade de dias. Capitão, algo que chamou também a atenção foi a dificuldade para adentrar até o local, precisando até de uma retroescavadeira. Exato. A gente conseguiu chegar ao local sem a retroescavadeira, porém seria um trabalho muito difícil subir essa encosta íngreme sem o apoio da retroescavadeira. E aí eu reforço aqui a importância da integração, né, entre os órgãos da sociedade civil, porque se a Polícia Civil não tivesse feito o trabalho de localizar o local, a gente não teria obtido êxito. Se o bombeiro não tivesse adentrado, a gente não teria obtido êxito. E se também a sociedade civil, através aí da retroescavadeira, não tivesse nos apoiado,
possivelmente a gente ficaria até a noite aí para estar trazendo o corpo. Então a gente consegue ter uma dimensão com a fala do capitão de como era um lugar realmente de difícil acesso, né, Moreira? Porque foram mais de 500 metros mata adentro, de mato alto, de difícil acesso, pirambeira. Então, assim, realmente foi um local assim que ninguém queria que as pessoas soubessem onde estava o Reginaldo, né? Realmente foi um local assim muito escondido. Agora, eu vim aqui até a delegacia para conversar com o delegado porque eles ainda estão tratando essa investigação um pouco com sigilo, porque primeiro não dá para dizer que é o Reginaldo, porque o corpo ainda realmente não foi identificado. Mas eles também trabalham com todas as linhas de investigação. Então o delegado não pode passar informações mais detalhadas de como estava esse cenário, assim como o bombeiro passou, de como esse corpo foi encontrado, esses objetos pessoais, né? Onde está a bolsa que o Reginaldo aparece nas imagens carregando, uma bolsa de lado, depois ele aparece com outro objeto na mão, a gente não sabe o que é, onde esse objeto foi colocado, quem passou esse objeto para ele. Então, assim, a gente está tentando ainda trabalhar com a polícia está ainda, né, buscando mais informações, realmente, eles querem manter um pouco o sigilo, mas o delegado falou um pouquinho para a gente, assim, sem dar muitos detalhes de como foi feito e como continua sendo feito esse trabalho. Polícia Civil informa que foi instaurado um inquérito policial para apurar o desaparecimento da vítima Reginaldo. Fato este que ocorreu no dia 29 de junho, quando o Reginaldo foi visto pela última vez aqui na cidade de Pará de Minas. Ele havia deixado uma bicicleta abandonada ali no bairro Recanto da Lagoa, em uma praça que havia no local, e saiu caminhando por vários quarteirões. E foi possível a identificação dele através de câmeras de residências que filmaram ele durante o trajeto que ele fez no dia. Ainda na data de hoje, foi realizada uma busca em uma mata próxima ao local onde o Reginaldo foi visto pela última vez. Essa busca contou com o apoio do Corpo de Bombeiros. Foi realizada uma busca no local por uma equipe da Polícia Civil e também por uma equipe do Corpo de Bombeiros. No local foi encontrado um corpo já em estado avançado de decomposição. Esse corpo não foi possível identificar, a sua identificação no primeiro momento, e a Polícia Civil aguarda a realização dos exames periciais para ser possível a identificação dessa pessoa que foi encontrada na data de hoje. E aí, Moreira, a gente vê então que realmente a polícia está tentando manter esse sigilo, né? Até mesmo porque não sabe se é o corpo do Reginaldo ou não. Mas assim, ficam várias perguntas no ar, né? Se ali tem uma cena de crime, como esse corpo foi para lá, se é realmente do Reginaldo ou não, e todo aquele cenário, porque segundo os bombeiros, essa marca de fogo, de incêndio, ela estava muito delimitada ali em volta desse corpo. Esse fogo não se espalhou pela mata. Então, assim, é muito difícil a gente dizer alguma coisa. Oi? Não, esse era o ponto específico que eu queria falar com você aqui, porque os detalhes são muito importantes, né? Pensa bem, esse corpo que foi encontrado, se estava em um lugar de difícil acesso, se o que destacou para o capitão do Corpo de Bombeiros, ele falou claramente, existia lá um ponto específico com área de queimada. Mas mais cedo hoje, né? Trabalho, aliás, deixa eu falar de um trabalho específico aqui do pessoal da Rádio Espacial, Sérgio Viana no local. Muito obrigado por ter cedido as imagens, encaminhado aqui para a gente dar continuidade a esse caso. Uma das primeiras equipes chegar, também a imprensa local que está acompanhando, né? Mas especificamente meu amigo Sérgio Viana da Espacial. Existe um detalhe nessa história que é dito o seguinte: não foi encontrado ao lado desse corpo, sendo do Reginaldo ou não, nenhum galão de combustível ou líquido inflamável. Não foi encontrado isso entre os objetos. E os objetos que foram citados pelo capitão do Corpo de Bombeiros também, a gente ouviu claramente aqui nos detalhes que não há nada assim. Então, assim, como é que chega no local, sabe? Assim, com isqueiro, com fósforo, põe o fogo ali no mato e fica esperando. Gente, é imaginável isso, sabe? Então, assim, tem alguma coisa que aconteceu. E é claro que tem alguma coisa que aconteceu nessa história, mas a gente fica nessa espera com respeito ao trabalho da Polícia Civil para esclarecer. Porque do contrário era isso, você chega com um galão lá, põe fogo e espera o fogo se alastrar. Mas aí, falando de fogo em alastrar numa vegetação seca, é só a gente bater o olho na imagem. Era fogo nesse lugar inteiro.
o fogo ia se alastrar, mas não aconteceu isso também, né? Então, assim, realmente está muito difícil da gente entender essa história, o que aconteceu, como é que vai parar aí, seja quem for, né? Tá difícil. Ô Gisele, pode continuar, você vai agora seguir com a família aí, entrevistar a família, né? A Luciana e todos aí. Diga lá. Isso, porque mais cedo o delegado chamou a Luciana e o seu João para vir aqui, para dar notícia para eles, né? Porque, inclusive, vocês estiveram lá no local na hora das buscas, Luciana, você acompanhou tudo, né? Sim. É assim que eu fiquei sabendo, né, que a polícia já estava lá, né, e que já tinha bombeiros, aí eu fui para lá de imediato. Eu e minha filha, né, nós já fomos para lá de imediato, aí até então a gente chegou, tava os policiais lá dentro, mata dentro, né, detetive, delegado, aí logo chegou, aí já foi chegando também, né, a Memorial Cuidar, repórter. Carro da funerária. Isso, já foram chegando e acompanhamos tudo até a saída de todos de lá. Você chegou a ver o corpo mesmo que de longe? Não, ninguém, na realidade ninguém. Ninguém conseguiu ver porque a réplica escavadeira já, né, com o corpo nela, já colocou de imediato atrás dos carros e já colocou dentro do carro. Então, assim, ninguém conseguiu ver nada. E aí, naquela hora lá, o que vocês pensaram? Que o Reginaldo entrou para dentro dessa mata, resolveu colocar fogo, ele mesmo? Ou vocês ainda acreditam que seja um homicídio, um acerto de contas? Então, se for de fato, né, que, né, como se diz, tem nada concretizado. Então, a esperança ainda continua. Um fio de esperança, né? Por mais que as provas se limitam, né, às câmeras ali, né? Então, assim, mas não tem nada concretizado, que é ele. Mas se de fato for, assim, na família ainda continua a mesma pergunta. Depressão, como? Por quê? Por que ele iria fazer uma coisa dessa? Se a gente foi criado, assim, sabe, no catolicismo tão bem aprendido sobre as coisas de Deus, então, assim, é uma pessoa que até sabe de tudo de Deus. Então, assim, aí fica até essa pergunta, sabe, porque a gente acompanhava a igreja, a procissão, a família toda muito católica. E ele estava bem, né, mentalmente falando, não tinha dívida, não tinha vícios, não tinha briga, não tinha desavença? Não, então, aí, assim, né, caso venha a ser, né, a pergunta ainda vai continuar, porque para a família, tudo, qualquer coisa, menos estado de depressão, que ele possa mesmo ter tirado a vida. Não tem vestígios que mostram isso para a gente, não. Seu João, quando o senhor recebeu a notícia também, porque eu sei que a gente está acompanhando desde o início, o senhor não está nem conseguindo dormir, né? Quando o senhor recebeu essa notícia também, o que o senhor pensou? Eu fiquei muito abalado, né? Com o tipo que, assim, como o delegado falou, ainda não sabe, né? Ainda não sabe. Se aí vai ter que reconhecer, né, o corpo, então nós quer ir lá reconhecer ainda, né? Porque não entra na cabeça, né? Que ele é muito tranquilo, né? Assim, não é na cabeça ainda não, suicídio. Não é muito. E tem que ir lá, né? Não deixa vestígios para a família que possa ser isso, não deixa, sabe? Talvez por isso, né, Luciana e seu João, que a polícia não está dando mais detalhes, né, Moreira? Porque realmente precisa analisar cada detalhe, a perícia foi feita ali no local, tudo fotografado, o corpo já está no IML de Betim, vai ser identificado. E aí só depois disso eu acho que a polícia vai conseguir começar a trabalhar aí com uma linha mais específica de investigação. Mas, pelo que a família disse, ele estava bem, ele está bem, a gente não sabe se é o corpo dele, vamos falar no presente, né? Ele está bem, ele não tinha dívida, ele não desabafou com ninguém que estava passando por algum problema. Chama a atenção é que quando ele caminha, né, pelas ruas, nessas imagens, ele está aparentemente tranquilo. Isso a gente percebeu. O seu João até achou que ele estava um pouco angustiado, né, seu João? O senhor continua achando isso?
Isso. É o que passa, né? Angústia. Aí é um familiar falando, né? A gente analisando é uma outra coisa. Mas assim, ele o tempo inteiro ele aparece nessas imagens sozinho, carregando apenas uma bolsa, caminha tranquilamente, de vez em quando olha para trás, mas aí ele chega num local e simplesmente não tem mais imagens dele, apenas essa mata do lado. Então, assim, tudo indica que possa ser sim o corpo do Reginaldo, mas também pode não ser, né, gente? A gente vai trabalhar com isso e só a partir de amanhã, Moreira, que a gente vai ter realmente essa confirmação. E aí eu acho que a família vai conseguir seguir em frente, tentando encontrar o Reginaldo ou encerrando esse ciclo para viver o luto. E a polícia está trabalhando incansavelmente aqui, o delegado nos recebeu gentilmente. Então, assim, a gente sabe, está acompanhando isso desde o início, a gente sabe que está sendo feito um trabalho muito bem feito aqui e que essas imagens realmente eram as provas que a polícia precisava para chegar até o paradeiro do Reginaldo. Agora realmente só falta essa confirmação, né? E aí, se o corpo for mesmo dele, vocês vão ter que ir pro ML de Betim, um transtorno aí para poder resolver isso, né, Luciana? Sim, a gente vai ter que ir lá, né, para ver se consegue fazer reconhecimento do corpo. E caso contrário, né, as outras medidas cabíveis, né, de prática a gente sabe, né, através de exames, escada dentada. Então, assim, mas até então a gente vai ver. O delegado ficou de entrar em contato com a gente amanhã para ver se amanhã está liberado, né, para a gente poder ir lá. E outra coisa, a família está querendo saber, Moreira, onde está o celular do Reginaldo, tá? Porque até ele desapareceu no domingo, até terça vocês estavam ligando e o telefone estava chamando e ninguém atendia. Agora já está dando desligado. Esse celular, pelo jeito, não estava lá naquela cena. Não passaram nada pra gente, se estava, se não estava, mas assim, até então a gente não tem notícia sobre o celular, mas a gente ligava sim. A gente ligava segunda, até na terça-feira ele ainda continuou chamando. Então, assim, acabou que depois a gente se envolveu muito em questão das buscas, né, de procurar o Reginaldo, o meu tio. Então, a gente acabou nem focando mais no celular, porque a dor da gente foi muito grande. Então, assim, a gente até então não sabe o que sobrou ali naquele local ali. A gente que está acostumado a acompanhar casos de crimes, né, de desaparecimento, a gente sabe a importância do celular nesse momento. Porque hoje a nossa vida está dentro de um celular. Então ali a gente vai ter as últimas ligações que o Reginaldo fez, quem ligou para ele, as mensagens que estão ali, né? Rede social ele não tinha. Rede social não tinha, mas assim, é uma pista importante. Nem foto no WhatsApp dele ele não tinha, de tão reservado que ele era. Super discreto. Então, assim, mas esse celular também é uma peça-chave, né, para a gente conseguir entender tudo que aconteceu. Mas a polícia também está tentando fazer o rastreamento do aparelho, né, que hoje já é possível isso, para tentar realmente aí conseguir mais um elemento, porque se não for o corpo do Reginaldo, a polícia vai continuar tendo muito trabalho para descobrir, porque ele desaparece ali naquela imagem. A gente não tem uma sequência, né? Então, realmente, aí vai ser um mistério daqueles. E, claro, a gente vai seguir acompanhando daqui, a gente está muito envolvido com a família, torcendo, né? A gente fica torcendo para ter uma notícia boa. Hoje a gente veio para cá, assim, chateado, né, de ter encontrado esse corpo, mas como ainda não tem a confirmação, a gente continua na torcida, viu, Luciano? Sim. Ô, Gisele, assim, né, a gente sabe que a polícia, né, tem feito um bom trabalho, né? A gente tem que agradecer, porque, assim, né, o envolvimento da população, né, todo mundo sensibilizou. Então, assim, se for, né, de fato meu tio, pelo menos a gente descobrir, né, que aí daqui para frente a gente pede para as autoridades, né, procurar vestígios, né, como você diz aí, do celular, de algum indício de alguma coisa, pelo menos para descobrir se ele que fez, se ele que foi, tá lá sozinho, né? Ou se foi atraído, se de fato alguma coisa aconteceu. Então não pode descartar nada ainda, né?
Então, assim, a gente de antemão já agradece, né? Porque o delegado, até muito educado, tem sempre passado as informações cabíveis e necessárias para a gente, mas que se for ele, que a gente pelo menos consiga descobrir se foi ele que fez ou de outra forma, ou alguém que fez, entendeu? Você pode ter certeza que a polícia vai descobrir. É por isso que ela não passa muitas informações, porque realmente esse trabalho está sendo feito aí, para não atrapalhar. Moreira, então eu sigo daqui, você segue daí, a gente continua acompanhando esse caso, tá? Com novas imagens, novas informações. E amanhã a gente traz, então, essa notícia da confirmação ou não se esse corpo é mesmo do Reginaldo.